Eu quero ler com os irmãos Deuteronômio 28, um texto muito conhecido, mas eu quero me aprofundar um pouco com os irmãos aqui nesse texto. Vamos lá. Deuteronômio 28, no primeiro versículo, diz assim: Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor seu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. E aí olha a descrição dessas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor, o seu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor fará de ti seu povo santo, exatamente como prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do seu ventre, nas muitas crias dos seus rebanhos e nas colheitas abundantes da sua terra generosa. Nessa terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Diga amém. Então há uma série de bênçãos que estão sendo ordenadas aqui, mas todas elas condicionadas carregam uma condição. O Eterno, ele ordena essas bênçãos, mas sempre dizendo: se obedeceres, se obedeceres, se obedeceres. E a gente começa a relacionar a nossa obediência ao interesse pelas bênçãos. Mas eu quero explicar aos irmãos que o Eterno relaciona bênçãos com obediência não por questões de méritos. Presta atenção. Mas por um princípio muito importante, que você vai entender continuando a leitura. Ó. Vamos lá. Ó. Olha como tem uma virada aqui. Ó. Contudo, se não obedeceres a palavra do Senhor, seu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas, o quê? Maldições sobre ti e te alcançarão. E você vai perceber que o número de maldições que são prescritas é até maior do que o número de bênçãos. É algo muito pesado que vai começar a ser descrito aqui em decorrência da desobediência do povo. E ao ler isso, a gente pode ter a impressão que Deus, uma vez que alguém o desobedeça, Deus vai agora
agir contra aquela pessoa, garantindo que essas maldições a alcance, como ele diz aqui. Mas o segredo para a compreensão desse texto está na palavra maldição. E por quê? Que quando obedecemos, sobrevém a nós bênçãos, e quando desobedecemos, sobrevém a nós maldição. O segredo para a compreensão disso está no entendimento da palavra maldição. Você está aí ou não? Dorme não, gente. Eu vou pedir para colocar na tela a palavra maldição, né? E aí, para a gente entender, nós não temos que ir para o dicionário Aurélio, porque o texto não foi escrito inicialmente em português, né? Foi escrito em hebraico. Então, a palavra que aparece lá no texto hebraico é kilalá. E a raiz dela é essa raiz aqui, ó, klau. E o significado dela, ou seja, olha o que é o significado hebraico da maldição. Tornar desprezível. No sentido de ser desprezado, de ser abandonado. Perceba então que maldição é estar desprezado ou abandonado. Abandonado pelo quê? Perceba que a pessoa ela passa a sofrer essas maldições pelo simples fato de ter que agora, em decorrência da sua desobediência, ter que lidar com a ausência, repita, a ausência de Deus. Diga comigo, maldição é a ausência de Deus. Por isso que o significado da palavra maldição no hebraico não é uma praga rogada. Não é um trabalho feito. É o simples acontecimento de Deus retirar-se de sobre alguém. E em consequência disso, vem o que sobre aquele alguém que foi desprezado, que foi abandonado, que agora está só. O que vem como decorrência disso? Vem tudo que vai começar a ser prescrito aqui. É como uma vez, segundo dizem, né? Dizem isso, não sei se foi mesmo. Mas segundo dizem, uma vez uma certa criança numa sala de aula foi questionada sobre a existência do mal. E aí essa criança com 7 anos, dizem que tinha 7 anos, respondeu assim, né, para a professora que lhe questionou isso. Sua professora, existe frio? Isso existe. Eu falei assim, não existe. O que existe é a ausência do calor. Na ausência do calor, faz-se presente o frio. As trevas, portanto, nada mais são do que a ausência da luz. Aonde a luz se faz ausente, por consequência, faz-se presente o quê? As trevas. Então, o que são as trevas ou o que é o mal? Nada mais do que a ausência do bem. Essa criança se chamava Albert Einstein. Dizem que ele quem falou isso. Mas é verdade. Então, o que são então as bênçãos? Nada mais é do que a consequência de contar com a presença de Deus, com a companhia de Deus. E o que são as maldições? Nada mais do que a consequência de ter que lidar com a ausência de Deus. É como alguém, por exemplo, entrar num quarto e ali tem brinquedo no chão, tem chave no chão, tem móvel que está fora do lugar. E se você entra ali com a luz apagada, irmão, consequentemente você vai bater o pé, você vai se machucar, você vai se ferir, não porque alguém provocou alguma coisa contra você, mas simplesmente pela ausência da luz, que você não consegue ver os obstáculos que estão ali. O que é a presença de Deus? É você, nesse quarto cheio de obstáculos, os obstáculos não vão sair, mas com a presença divina você consegue percebê-los, você consegue enxergá-los. Por isso Davi diz, luz para o meu caminho é a sua palavra. Esse é o sentido. Então veja,
que é maldição? Responda. O que é a maldição? A ausência de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas, olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 13, não precisa abrir por causa do tempo, vai ser colocado aqui na tela. Gálatas 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Foi Cristo quem nos redimiu. Do que, irmãos? Maldição da lei. Perceba, ele não está dizendo que a lei é uma maldição. Isso seria por si só uma contradição com toda a Bíblia. E toda a Bíblia tece elogios à lei de Deus. Agora aparecer alguém e dizer assim, que a lei de Deus nos livre de dizer isso, mas só como exemplo, a lei de Deus é uma maldição. Deus nos livre, se alguém diz isso, meu irmão, podia ser Paulo, podia ser Pedro, podia ser o Papa. Essa pessoa estaria contradizendo todo o contexto das Escrituras, porque toda a Bíblia enaltece os mandamentos e a lei de Deus. O próprio Paulo faz isso em Romanos 7, chamando a lei de santa. Então ele não está falando que a lei é uma maldição, mas ele está falando que na lei, continham o que, gente? Continha o quê? Uma maldição, que é o que provavelmente ele está falando de Deuteronômio 28. O Eterno fala sobre uma maldição que viria contra todos aqueles que o que, gente? Desobedecessem. Então a maldição da lei nada mais é do que a consequência da desobediência humana. Então é dito aqui por Paulo que Jesus vai nos redimir, vai nos resgatar do quê? Da maldição da lei. Presta atenção. Quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E qual é a maldição da lei? O que é a maldição? Vamos lá, gente. O que é a maldição? Ausência de Deus. Não, pastor, maldição é ser maldito no campo. Maldito. Não, tudo isso nada mais é do que consequência de ter que lidar com a ausência de Deus. Se você for para o campo na ausência de Deus, você vai ser maldito lá. Se você for para a cidade na ausência de Deus, você vai ser maldito lá. O que é que você fizer na ausência de Deus, estará presente as trevas, estará presente o mal. Agora, tudo que você fizer na presença de Deus, estará presente a bênção. A presença de Deus já é a bênção. Você está aí ou não? Então, o que é a maldição? Qual é o sentido da maldição? A ausência de Deus. E Paulo diz que na cruz, Jesus nos redimiu dessa maldição. Agora você vai entender por que na cruz, Jesus tem que lidar com o quê? Com a ausência de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 46. Olha o que é dito. Vai aparecer aí na tela. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que? O que, gente? Me abandonastes. Quando é dito que Jesus tomou sobre si a maldição da lei, o que é a maldição? A ausência de Deus. E com o que Jesus está tendo que lidar agora na cruz? Com a ausência de Deus. Ele se sente só. Você está aí ou não? Mas Paulo diz que Jesus nos redimiu dessa maldição. Se Jesus nos redimiu dessa maldição, significa que a presença de Deus que nós perdemos pelo pecado é restituída em nós pela obediência de Jesus. Ele nos redimiu da maldição da lei. Agora eu posso voltar a ter a presença de Deus, não apenas em decorrência das minhas próprias obras, mas em decorrência de Jesus, porque Jesus nos redimiu da maldição da lei. Agora você entende por que Jesus disse: se eu não for... E quando ele disse, se eu não for, ele se referia à cruz. Se eu não for, o Espírito, o Consolador, não virá sobre vós. Ou seja, vocês não podem receber a presença, porque eles ainda estavam debaixo do que, gente? Da maldição da lei. E qual era a maldição da lei?
A ausência de Deus. Jesus diz, mas quando eu for, o Espírito Santo virá sobre vós. Ou seja, na cruz ele nos redime da maldição, para que agora nós possamos receber a presença. Presta atenção nisso, gente. Ninguém recebe o Espírito Santo por obras. Todos nós recebemos o Espírito Santo pela graça, pela obra da cruz. Se não fosse a cruz do Messias, irmão, eu e você jamais teríamos o Espírito Santo. Só reis em Israel tinham o Espírito Santo. Só profetas, em alguns ainda, tinham o Espírito Santo. Só sacerdotes tinham o Espírito Santo. Hoje, eu e você podemos ter o Espírito Santo porque Jesus nos redimiu da maldição da lei. Ou seja, aqueles que outrora tinham que lidar com a ausência de Deus, agora podem receber a sua presença. Diga glória a Deus e celebra Jesus com as suas palmas por isso. Agora podemos receber a presença de Deus. Os irmãos entenderam o que é a maldição da lei e o que é Jesus ter nos redimido dela? Os irmãos entenderam isso? Por isso que ele assumiu sobre si, ele se fez maldito em nosso lugar, porque ali ele teve que lidar com a ausência de Deus. E esse é o maior juízo que Deus pode dar sobre alguém. Eu vou chegar nisso daí. Veja, Salmo 81, versículo 11, e aqui são textos que eu não tive tempo de passar para a mídia, então vamos dar um tempinho aí para eles colocarem. Salmo 81, versículo 11, veja que Deus vai em alguns momentos falar sobre esse juízo que ele dava a algumas pessoas. Ou seja, vocês vão ter que lidar com a minha ausência agora. Olha só. Salmos 81, versículo 11 diz assim, contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Né? Olha a consequência de Israel não ter desejado obedecer o Senhor. Olha aí, ó. Por isso os entreguei. A quê, gente? Ao diabo? Não, os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. O que é isso aqui? Já que vocês não honram minha presença, agora vocês vão ter que lidar com o quê? Com a minha ausência. Esse é o sentido da presença estar ali relacionada à obediência. Presta atenção. É questão de honra. Você lembra, né? É questão de honra. Eu já vou entrar nisso aqui de uma forma mais prática. Veja que Deus está dizendo, o juízo que ele está dando aqui em Salmo 81 é: vocês terão que lidar com a minha ausência. E esse é o pior juízo que pode acontecer sobre alguém. Você ainda está em Deuteronômio? Você ainda está em Deuteronômio? Por exemplo, olha aí no versículo 20 de Deuteronômio 28. Uma confirmação aqui no próprio texto de que maldição é essa ausência de Deus. Olha só. Deuteronômio 28, no versículo 20. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão. Em tudo que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações. Pelas quais o quê, gente? Olha só, pelas quais me abandonastes. Ou seja, tá vendo? Essas maldições seriam apenas consequência do povo agora estar na ausência de Deus, porque devido às suas ações eles a abandonaram. Então esse texto, esse versículo aqui é uma confirmação de que a desobediência ela tem como consequência essa ausência da presença divina. Por isso que Davi vai ficar apavorado quando ele peca, lá quando manda matar Urias. Em Salmo 51, que é a oração de arrependimento de Davi dessa transgressão, ele vai ficar desesperado e dizer: Senhor, não afaste de mim o seu espírito. O que Davi vai fazer? Esse pedido, não afaste de mim seu espírito, porque ele sabia disso. Se eu desagradar ao Senhor, eu vou ter que lidar com a ausência dele. Eu não aguento estar na ausência de Deus. É por isso que ele não vai pedir assim: Senhor, não tira de mim o trono, não tira de mim a unção, não tira de mim o ouro, não tira de mim os exércitos. Não, ele vai dizer assim: Senhor, não tira de mim a tua
É isso que ele vai falar em Salmo 51. Não tira de mim teu espírito. Porque ele sabia disso. A transgressão ou a desobediência ao Senhor traz como consequência a ausência da presença divina. E isso causava pavor em Davi e deve causar pavor a nós. Ter que lidar com a ausência de Deus. Veja que essa é a consequência do pecado assim que ele entra na humanidade lá em Gênesis. Eu vou pedir para pôr na tela Gênesis 3, versículo 8. Diz assim: naquele dia, quando soprava... Tão rápido, hein? Olha só que benção. A brisa vespertina, o homem e sua mulher... Aqui eles tinham acabado de transgredir, amém, gente? Aí olha a consequência, ó. O homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. E procuraram o que, gente? Esconder-se da presença do Senhor. Veja, qual foi a primeira consequência do pecado ainda no Éden? Eles não conseguiam mais suportar o quê? A presença de Deus. Eles agora estavam lidando com a ausência, se afastando. E a gente vai perceber a degradação da humanidade sendo nada mais do que uma consequência disso. O homem que foi criado para viver na presença de Deus agora tem que viver fora dela. Qual a consequência disso? Os primeiros filhos homens que Adão e Eva têm, o irmão mata o outro. Chega em Gênesis 6, a malignidade da humanidade cresceu a tal ponto de Deus falar: eu vou ter que destruir tudo. Tudo isso foi consequência do homem ter se ausentado da presença divina. E Deus ainda dá um juízo muito severo. Ele colocou 2 querubins com espadas que ficava se movendo na porta do Éden. Pelo que é descrito em Gênesis, ficava se movendo na porta do Éden para não deixar o homem voltar. Não honrou a presença, agora vai ter que lidar com a ausência. E esse é o pior juízo. E aqui nós vamos começar a perceber justamente esse princípio. Qual o princípio? Por que a ausência de Deus se dá pela desobediência do homem? Porque a presença de Deus... Isso aqui é para quem quer a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus? A presença de Deus é o que ele tem de mais precioso. É o que ele tem de mais glorioso. E aquilo que ele tem de mais precioso, aquilo que ele tem de mais glorioso, ele concede aos que sabem honrar essa presença. O que são, ou o que é a desobediência do homem? Nada mais do que uma desconsideração, uma desonra à presença que ele agora diz ter. Imagine o que é você dizer que tem o Espírito Santo habitando em você e o Espírito Santo tem que suportar você falando mal dos outros. Antes disso ser um pecado, isso é uma desonra ao que, gente? A presença que você carrega. Por que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados? Porque quando nós desagradamos ao Senhor, é como se estivéssemos desonrando a presença que em nós habita. Então, a gente quando começa a zelar por uma vida de obediência, nós não estamos com isso querendo dizer que temos que merecer alguma coisa de Deus, mas que uma vez a presença de Deus fazendo em nós a sua habitação, nós vamos viver para honrar essa presença que em nós habita. Presta atenção nisso. Por exemplo, lá em Lucas 7, aí eu vou pedir para você abrir, abra lá por gentileza, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 40. É como um pai que, por ter sido desonrado por seu filho, diz a ele: ó, agora você não pode
não vem aqui não, ou não vou mais naquele lugar com você. Ou seja, ao fazer o filho sentir sua ausência, o pai está ensinando o filho que a sua presença tem que ser honrada. E a gente precisa discernir isso. Por exemplo, aqui em Lucas 7, a partir do versículo 40, vai ser dito assim: voltou-se Jesus. Ó, eu vou ler um pouco antes, né? Vamos ler todo aqui o contexto. Vamos ler a partir do versículo 36, vamos ler rapidinho. Ó, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés, começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Ele não disse isso, ele pensou isso. E Jesus sabia exatamente o que ele pensou e ainda falou depois para os seus discípulos que escreveram o que passou pela cabeça de um fariseu. Tem noção disso? A gente acabou de ler o que, a princípio, foi algo que passou na cabeça de uma pessoa. Como é que isso está escrito? Como é que pode estar escrito uma coisa que não foi falada, que passou na mente do fariseu? Jesus sabe exatamente o que passa em nossos pensamentos, em nossos corações. Ficou registrado o que ele pensou. Imagina se for ficar. Imagina se Jesus for registrar o que a gente pensa. Ele nem falou. Ele estava pensando aquilo. E ele ainda era meio falso, né? Porque ele estava pensando isso, né? Estava assim, se ele fosse profeta mesmo, ele sabia que está tocando nele. E Jesus, ouvindo esse pensamento, vai dizer assim, ó. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, o quê? Sim, mestre. Né? Quem vê ele falando, sim, mestre, até parece que ele estava pensando uma coisa boa de Jesus. Ele estava pensando algo ruim de Jesus, enquanto chamava Jesus do quê? De mestre. Olha o que é a falsidade. Né? Ele estava falando, profeta nada. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E aí, quando Jesus fala com ele, sim, mestre. Né? Sorriso falso. Uma honra falsa. E por isso que Jesus fala, eu não aceito honra que vem de homens, eu aceito honra que vem de Deus. Que os homens, às vezes, honram com demagogia, com falsidade. E nem esse cara fez aqui agora, né? Sim. Aí, olha só, olha o que Jesus vai propor para ele. Vamos raciocinar junto. Você está aí ou não? Você é um ser pensante, amém? Diga, eu sou um ser pensante. Amém? Então você tem que pensar. Pensa no que Jesus está propondo aqui para ele. Não fica no automático, não. Pensa, vamos lá, ó. E aí ele vai propor no versículo 41. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles, olha a pergunta, qual deles o amará mais? Olha aqui para o pastor e sem ler responda. Vamos lá, vamos raciocinar. Qual foi a pergunta de Jesus? Qual daqueles homens que foi perdoado amará mais o credor que o perdoou? Qual? O que devia mais. Vocês leram não, né? O que devia mais. Qual é a pergunta de Jesus? Os dois não tinham com o que pagar. Só que um devia mais. E aqui você sabe que Jesus está falando
Uma pessoa aqui representa a mulher e outra pessoa representa o fariseu. Amém? Qual dessas duas pessoas representa a mulher? A que devia mais. E qual delas representa o fariseu? A que devia menos. Não sei se for pôr em pé de igualdade, for comparar, os dois eram pecadores. Mas pela fama daquela mulher, provavelmente ela transgredia mais, vivia uma vida de maior pecado. Só que os dois não tinham com o que pagar. Ou seja, aquele fariseu estava tão condenado quanto aquela mulher. Que o homem não é salvo por sua obediência. Ainda que nós o obedeçamos, sempre haverá questões nas quais nós transgredimos. Então, se não for o credor ter misericórdia de nós e nos perdoar, a gente está perdido. Então, considerando que aquela mulher tinha uma dívida maior, ele vai perguntar assim, qual dos dois vai amar mais quem, então? Jesus. Jesus aqui é o credor que está fazendo o quê? Perdoando. Jesus é o credor. Nós tínhamos uma dívida que não seria quitada por nós. E que se não fosse o Messias tê-la perdoado, sabe onde essa dívida seria cobrada de você? Não seria aqui em vida, não, porque em vida não tem preço que você poderia pagar pelas suas transgressões. Tamanha ofensa que são as transgressões contra Deus, que em vida não é suficiente para pagar o juízo contra a nossa desobediência. Sabe onde ela seria cobrada? Depois que você morresse com a sua alma queimando no fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Jesus diz, não sairá dali. Veja, se em Jesus nossa dívida foi quitada, e que dívida? Você vai pensar assim, é mesmo, eu tinha aquela causa lá, eu tinha aquela dívida, consegui quitar. Irmão, é muito maior que isso. O que Jesus fez por você, meu irmão, a dívida da qual ele te perdoou, era uma dívida que você e nem ninguém tinha condição de perdoar e de pagar. Não fosse Deus perdoando a nossa dívida, nós sofreríamos o juízo contra ela, que é os que não reconhecem, que reconhecem Jesus vão ter que sofrer. Mas o que o credor fez? Perdoou. E aí olha o que Jesus vai dizer então. Lá no versículo 43, replicou-lhe Simão, imagina aquele a quem foi perdoada a dívida maior, ao que Jesus o congratulou, julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. O que Jesus está falando aqui? Os dois estavam diante da presença de Jesus. Só que um honrou essa presença e o outro não. O que motivava aquela mulher honrar a presença de Jesus? Olha o que ele vai dizer no versículo 47. Por isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor, é o que, gente? Revelado. E em seguida Jesus afirmou à mulher, perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar, quem é este que até pode perdoar pecados? Lembra que ele é o credor, né? Ele é quem está perdoando. E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em quê? A sua Bíblia está permanente aí também, não? Vai-te em quê? Permanente paz. O fariseu recebeu a visita de Jesus. A mulher recebeu a presença permanente de Jesus, porque ela aprendeu a honrar. Agora preste atenção, eu quero que você se atente ao que ele fala no versículo 47. Vamos ler de novo. Por isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova
que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. O amor de quem aqui está sendo revelado? O amor da mulher. Então, o nosso amor precisa ser o quê, gente? Revelado, manifestado. Veja, não é a expressão do amor para ser perdoado. É a expressão do amor porque foi perdoado. Essa é a chave para compreender a importância dos mandamentos. Eu preciso que você entenda isso. Você está aí ou não? Essa é a diferença. É simples, mas a gente não entende. Presta atenção. Uma coisa é uma pessoa dizer assim: eu vou obedecer os mandamentos de Deus para ser perdoado. Errou. Não vai ser perdoado, ainda que obedeça. Porque a sua intenção em obedecer está em merecer o perdão de Deus, que não é dado por mérito. A pessoa que se propõe e diz: não, eu vou começar a obedecer ao Senhor porque eu fui salvo, porque eu estou perdoado, muda completamente. Deus julga a intenção do porquê obedecemos mais do que simplesmente o fato de obedecermos. Você está entendendo ou não? Presta atenção. O nosso amor precisa ser revelado. Agora, o que leva uma pessoa a manifestar o seu amor? É querer ser perdoada ou é a compreensão e a revelação de que ela já foi perdoada? É a revelação de que ela já foi. Quem tem na sua mente, no seu coração, o discernimento do que Deus a perdoou, de onde Deus a livrou, a dívida que ela tinha foi quitada, quando ela compreende a salvação que ela recebeu, a grandiosidade da salvação, então ela, em honra àquele que o salvou, começa a expressar o seu amor. É diferente. O nosso problema, irmãos, é que a gente não tem noção da salvação. Já foi o tempo das pregações que diziam: convertam-se para não ir parar no fogo do inferno, não queimar no lago de fogo, não sofrer juízo. Já foi. Agora as pessoas estão preocupadas com o dinheiro que tem que ganhar, com a dívida que tem que pagar, com a cura que tem que receber, quando estão se esquecendo que se Deus não lhes perdoar a sua dívida, sofrerão a condenação eterna, da onde o verme não morre, o fogo não apaga e de lá jamais sairá. Se você compreende que Deus te livrou disso, então você, em gratidão a Ele e em honra a Ele, você diz: agora eu vou expressar meu amor a Ele, agora eu vou expressar meu louvor a Ele, agora eu vou honrar a Ele, porque eu sei do que Ele me salvou. Eu não apenas sei que fui salvo, eu sei do que fui salvo. Essa é a diferença. A gente não tem noção do que fomos salvos. Tanto, irmãos, que dificilmente você vê pessoas se voltando a Jesus em nome da salvação. Não, eu preciso buscar Jesus porque eu estou doente. Não, eu preciso buscar Jesus porque eu estou na miséria. Não, eu preciso buscar Jesus porque fizeram trabalho de macumba para mim. Ninguém diz: eu preciso de Jesus porque eu estou condenado ao inferno. Eu preciso de Jesus porque se eu morrer hoje, a minha alma vai ser lançada no fogo eterno. E Jesus disse que é melhor entrar lá é melhor entrar no reino de Deus sem uma mão do que entrar com as duas no inferno. É melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que entrar com os dois no inferno. Ninguém tem noção da ira de Deus que está prestes a ser revelada. Por isso não valoriza a salvação que recebeu. Por que a igreja não dá importância para os mandamentos? Porque ela não valoriza a salvação que recebeu. É só por isso. Porque a gente não compreende uma coisa muito importante. O nosso amor precisa ser revelado. E nas palavras de Yeshua, como é que alguém revela o amor a ele? Nas palavras dele, tá? Sem muita coisa lúdica. Subir no monte, andando de joelho, fazendo caminhada da fé. Não. Como é que Jesus falou como o nosso amor a ele é revelado? Pronto. João 14, 21, eu vou só citar porque eu já vou terminar. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Pronto. Versículo 24 de João 14, ele diz: quem não me ama não obedece às minhas palavras. Você percebe que o que muda no Novo Testamento
com respeito aos mandamentos é a intenção em cumpri-los. É isso que muda. Quando nós lemos Deuteronômio 28, uma pessoa poderia se sentir motivada a obedecer para não vir maldição contra ela. Não é? Você lê lá Deuteronômio 28. Ó, bendito será, bendito será, bendito será, bendito será, se obedeceres. Amém. Aí, maldito será, maldito será, maldito será, maldito será, se desobedecer. Poxa, eu vou fazer o quê então? Obedecer, ora. Qual seria a intenção em obedecer? Receber as bênçãos. Mas aí você vai para o Novo Testamento e você vê Paulo dizendo que Jesus já nos redimiu da maldição da lei. Você vê, por exemplo, Paulo dizendo que nós já recebemos tudo que precisamos graciosamente por Cristo. Então qual a intenção agora em obedecer? A intenção agora em obedecer não é mais ser salvo. A intenção agora em obedecer não é mais merecer salvação. É porque eu fui salvo, agora eu quero honrar aquele que me salvou. É por isso, é só por isso. É só por isso. Se a pessoa diz assim, eu vou perder a salvação se eu não fizer isso, já está errado se ela pensar assim. Para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, você não tem que fazer para ser salvo, você tem que fazer porque está salvo. É diferente. Você está entendendo ou não? Por exemplo, nós vamos observar, que eu vou passar rapidinho alguns textos de Romanos 3:20, Paulo vai dizer assim, portanto, eu vou lendo aqui já, antes mesmo de aparecer na tela, por causa do horário. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Então, ninguém é justo confiando na sua obediência à lei. Romanos 5:19. Sendo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, a questão da obediência agora não é mais salvação. Não tem mais uma questão salvífica na minha obediência, não se trata mais disso. Porque a minha obediência, eu já fui justificado independentemente da minha obediência. Eu fui redimido da maldição independentemente das minhas obras. Não é mais disso que se trata. Do que é que se trata, então? Se trata de revelar o nosso amor àquele que nos salvou. É disso que se trata. É disso que se trata. Romanos 14, por exemplo, Paulo vai dizer sobre uma discussão que estava tendo lá em Roma, de uns que diziam assim, ó, pode comer legumes, só pode comer legumes. Outros, não, pode comer carne também. Paulo diz, olha, quem diz que pode comer carne, que coma para o Senhor. Quem diz que não pode comer carne, que se prive para o Senhor. Ou seja, que o que você fizer seja feito em honra ao Senhor. Trata-se disso agora. Se trata de honrar ao Senhor, é disso que se trata. Mas isso só é uma realidade na vida daquele que tem compreensão do quanto da salvação que recebeu. Efésios 2, e aí eu preciso sim ler na tela. Efésios 2 diz assim. Eu vou terminar lendo Gênesis com os irmãos. Versículo 8. Perceba, ó. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha o quê, gente? Se orgulhar. Veja, qual era a intenção de muitos em querer obedecer? Ter algo do qual podia se orgulhar. Deus aceitaria essa obediência? Não. Então, por isso que o próprio Deus, Paulo vai dizer isso, por isso que o próprio Deus prendeu todos ao pecado para que usasse de misericórdia para com todos, a fim de que ninguém se gloriasse. Olha isso. O próprio Deus, é Paulo que fala isso lá em Romanos, o próprio Deus prendeu todos ao pecado para que ninguém tivesse do que se gloriar e tivesse que usar de misericórdia para com todos. Ou seja, todo o cenário de queda do homem, no fim da história, vai ser para realçar a misericórdia de Deus e todos chegarem à irrefutável conclusão. Fomos salvos pela graça, fomos salvos pela misericórdia, porque não havia em nós condição alguma em obedecer os mandamentos de Deus. Por isso ele diz, para que ninguém venha se orgulhar. No versículo 10 ele diz, e aí entra a consequência disso, e agora? Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado
para que nós as praticássemos hoje. Ou seja, as obras que temos que praticar hoje são as mesmas que já estavam preparadas quando? Quer dizer, não é novo, gente. Então aí entra aquela questão. Então, como é que fica então os mandamentos? Os mandamentos, irmãos, entra na questão da honra. O que você puder obedecer dos mandamentos, obedeça por honra ao seu Senhor. Mas não pense que você tem que fazer isso para ser salvo, mas porque você está salvo. Em honra àquele que te redimiu. E isso, pelo princípio que nós encontramos em Deuteronômio. Quem não honrar a presença, vai ter que lidar com a ausência de Deus. Naquele último dia, Jesus vai dizer para muitos, como ele fala em Mateus 14, apartai-vos de mim. Em Mateus 25. Olha só, o que é o juízo? Apartai-vos de mim. O juízo é a ausência de Jesus. Eu quero terminar lendo Gênesis 18 com os irmãos. E nós vamos ver de forma prática aqui no exemplo de Abraão, o que ele fez para honrar a presença. Quanto a nós, é a obediência aos mandamentos. Quais mandamentos? Quais você conseguir cumprir? Não tem mais essa. Não, eu tenho que guardar o sábado para ser salvo? Não. Não, eu tenho que cumprir o mandamento, por exemplo, de não profanar o nome de Deus para ser salvo. Eu tenho que cumprir o mandamento, enfim, alimentar, seja qual for. Você pega o mandamento e fala assim, eu tenho que cumprir isso aqui para ser salvo? Não. Mas se você tem consideração para com aquele que te salvou, você vai querer honrar ele cumprindo os seus mandamentos. É disso que se trata. Então por isso que Paulo fala, quem separa um dia, separa para o Senhor. Eu não critico os meus irmãos, sejam adventistas ou sejam quais forem as igrejas que guardam o sábado. Se faz para o Senhor, amém. É em honra ao Senhor. A questão não é mais, tem que fazer ou não tem que fazer? A questão é, tudo que eu puder fazer para honrar aquele que me salvou, eu farei por honra. Eu o amo e é por isso que eu quero obedecer. Essa é a diferença que a igreja hoje não entende, que Paulo vai tratar lá em Gálatas. O que Paulo vai tratar em Gálatas era o legalismo que dizia, se você não se circuncidar, você não está salvo. Esse é um problema. Então não é a questão salvífica, é a questão de honra. Gênesis 18, vamos ler no versículo 1 ao versículo 8, para encerrar e ver como alguém que sabia honrar a presença de Deus pôde ficar com ela. Gênesis 18 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se encostado em seu rosto. Diga assim comigo, diga: Abraão honrou pessoalmente e com pressa. Veja, essa pressa não era um desleixo, era apressar-se para honrar aquela presença que estava vindo sobre ele. Uma daquelas 3 pessoas era o próprio Deus. Então, em honra àquela presença, ele, com pressa, vai pessoalmente. Por que é importante destacar pessoalmente? Porque ele tinha muitos servos. Mas é ele mesmo quem vai receber aquela presença. Então, a honra ao Senhor não pode ser terceirizada. Amém, gente? Quando você está no culto, você não vem aqui assistir alguém cantar, não. Você veio aqui louvar. Você não veio aqui assistir alguém honrar a Deus, não. Você veio honrar. A nossa honra ao Senhor deve ser pessoal, depende de cada um de nós. E com pressa. Vamos lá. Versículo 3. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas, diga, da melhor. Olha aí, ó, melhor farinha. Amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor. Diga, o melhor.
e mais tenro vitelo, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu em pé junto deles, sobre a árvore, observando-os enquanto comia. Abraão, ele honrou pessoalmente, ele honrou apressadamente, não deixou para depois, e ele honrou com o melhor que ele tinha. Se você aprender a honrar o Senhor, como Deus fez com Abraão aqui em Gênesis 18, aqueles outros dois eram os anjos que iam para Sodoma, eles foram para Sodoma, mas Deus continuou com Abraão, porque Abraão aprendeu a honrar a presença. E a presença que você honrar é a presença que você vai receber. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, celebre Ele com as suas palmas.